Cristo purificou todos os alimentos. Ai, Cristo purificou todos os alimentos. Será que purificou mesmo? Será? Por que existe peixe venenoso? Por que você não come um urubuzão fritadão ou assadão? Por quê? Hã? E aí? Por que quando uma pessoa faz uma cirurgia, o médico vai ali e fala assim, ó, você não pode comer carne de porquito e nem de porquita. Você não pode comer camarãozita e camarãozita. Você não pode comer... Por que eles falam por quê? Hã? Deixa nos comentários aí para o The Great On Prichão. Por que o médico fala isso? Mas Cristo não purificou todos os alimentos? E um urubuzão e um urubuzinho bem fritadinho, ou bem cozidinho, ou bem assadão, ou bem cozinhadão? Desperta vocês que dormem, que Satanás não seduz mais vocês de hora avante. Vamos lá. Aqui, ó. Verso 45, ó. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Aqui, ó. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos lá, ó. Verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar. Recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. E o verso 49 e 50 vai falar para mim e para você sobre os justos. Continuando. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Houve justos, há justos, ou não haverá justos quando Cristo voltar? Porque aqui está falando exclusivamente da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, ó. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E sabe quais serão os que serão lançados na fornalha de fogo? Todos aqueles que morreram perdidos, todos aqueles que morreram sendo um joião no meio do trigão, todos aqueles que morreram sem ter certeza da sua salvação, todos aqueles que morreram, aceitaram a graça e viveram levando a graça na graça. E ainda saindo da sua boca, sabe por quê? Porque todas as pessoas que levam a graça na graça, todas as pessoas que vivem na prática do pecado, nenhuma delas tiveram, nenhuma delas tem, nenhuma delas terão certeza da sua salvação. Sabe por quê? Porque não andaram com Cristo, não andaram com a graça,
Tomaram o nome da graça em vão. Lembra? Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Dá para você ver o tamanho do problema? Êxodo capítulo 20, verso 7. Grava bem. Livro, capítulo e versículo. Quando nós arrumamos um emprego, nós precisamos nos adequar às normas da empresa, sim ou não? Se arrumarmos uma namorada, ou um noivado, ou um casamento, nós temos que nos adequar, sim ou não? A uma mudança. É um novo percurso, uma nova história, uma nova vida, uma nova jornada. Da mesma forma, quando nós aceitamos a Cristo, tem que haver em nós, na nossa mente e no nosso coração, uma nova mudança. Sabe por quê? Porque se não haver uma nova mudança, tanto perde o emprego, como perde o namoro, como perde o noivado, como perde o casamento. E com Cristo, perde muito mais. Sabe por quê? Agora, o emprego você arruma outro, se você perder. Um namoro você arruma outro se você perder. Um noivado você arruma outro se você perder. Um casamento você arruma outro se você perder. Agora, a eternidade, se você perder, você não arruma outra eternidade. A salvação, se você perder, você não arruma outra salvação. Se você perder a salvação, você só vai se deparar com o diabão e ser assado com o fogão que está preparado para ele e para os seus anjos. E lembra que o evangelho eterno não é um terror. O evangelho eterno, ele é despertador. O evangelho eterno, ele é amor. O evangelho eterno, ele é esclarecedor. Para que todas as pessoas tenham a vida eterna ao ter o pleno conhecimento do evangelho eterno. Amém? Voltando aqui, Mateus, capítulo 25, verso 1. Mateus, capítulo 25, verso 1. O Senhor, ele altera o verbo, muda o verbo e o coloca no futuro. Por que que ele o coloca no futuro? Por que que ele o colocou no futuro? O reino dos céus será. Por que que ele saiu do presente e ele alterou o verbo, mudou o verbo e o colocou no futuro? Sabe por quê? Porque ainda nesta terra viria a mim e a você. E porque ele não quer que a mim e a você nos perdemos,
e para mim e a você vivermos preparados para morrer antes dele voltar, salvos, ou para estarmos salvos se nós estivermos vivos quando ele voltar. Ele não fez essa mudança, tirou o verbo do presente, mudou o verbo, alterou o verbo e o colocou no futuro, para mim e a você termos dúvida da nossa salvação. Ele nos ama tanto que ele fez essa mudança por amor a mim e a você. E o que ele quer de mim e de você é que nós não nos preparamos para morrermos nele, que nós não nos preparamos para encontrar com ele, se nós estivermos vivos quando ele voltar. Ele não quer que nós nos preparamos para, se nós estivermos vivos, encontrarmos com ele quando ele voltar. Ele fez essa mudança para nós, para outras pessoas que morreram salvos, para outras pessoas que irão morrer salvos, para nós, para eles, para nós, para os outros, para que nós possamos estar preparados para estarmos com ele na eternidade para os séculos dos séculos. Não brinque com a tua salvação, não brinque com o teu bem mais precioso, não tenha dúvida da tua salvação. Porventura, de um namoro, se tiver dúvida dos sentimentos e se aprofundar, passando meses, vai meses ou até anos, e se a pessoa não ter certeza, porventura, isso vai dar um passo a mais para o noivado? Ainda na dúvida, dá um passo para o noivado. Porventura, chega ao casamento. E isso vai dar certo? Por quê? Dúvida. Porque dúvida é bom ou é ruim? Deixa nos comentários para mim. Porque dúvida é bom ou é ruim? Porventura, um casamento que um ou o outro tenha dúvida do seu sentimento, da sua certeza, da sua escolha, porventura esse casamento vai à frente? Com o que eu tenho visto, com o que eu tenho visto por aí afora, mundo fora, o amor acabou. Nós se ama, mas a melhor coisa que nós fizemos, que nós vamos fazer, é nos separar. Lembra? A dúvida é uma coisa maligna que Satanás implanta na cabeça das pessoas. Sabe por que eu não tenho dúvida da minha salvação? Sabe por que a dúvida não entra na minha cabeça, não entrou nem vai entrar? E o inimigo da nossa alma sabe disso. Sabe por que não entra, não entrou nem vai entrar? Sabe por quê? Porque isso provém de Satanás. Porque tudo aquilo que é reto, justo e verdadeiro provém do Eterno. E onde tudo que é justo e verdadeiro que provém do Eterno, não entra espaço para dúvida. Você pode ver que em um noivado, que em um namoro, em um noivado, em um casamento, tem um que não quer a separação. Sabe por quê? Porque não tiveram dúvida. Porque não foram seduzidos por Satanás. Porque toda união, quer seja ela amiga, quer seja ela amizade,
trabalho, patrões, funcionários, vai botando tudo num pacote só, principalmente namoro, noivado e o passo mais profundo, o casamento, é o que Satanás quer destruir. E lembra, todos aqueles que lutam para não ver o término do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, é porque Satanás não os seduziram. Não os seduziram. Sabe por quê? Porque não deram brecha para Satanás. Não ouviram e nem viram as artimanhas de Satanás por aí, vendo a vida de casal, disso, aquilo, outro, de namoro, de namorado, de namorada, de noiva, de noivo, de marido, de esposa por aí afora. Sabe por quê? Porque o foco deles foi muito além disso. E não era um foco com um curto prazo, era um foco com um longo prazo, até que a morte os separasse. E o nosso foco aqui nessa terra é quando nós morrermos aqui, que nós venhamos descer à sepultura com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Porque o nosso foco, após a morte, continuará. Porque todos aqueles que dormem em Cristo, que morrem, não morreram a eternidade, dormiram com Cristo, estão apenas em um sono, que em ouvir a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, ressuscitarão e serão transformados em um piscar de olhos e encontrarão com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos ares, e assim estaremos para Ele, e assim estaremos com Ele para sempre. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Meu irmão Paulo usou um pronome pessoal, caso reto, primeira pessoa do plural, quando você se inclui em algo. Ele achava que ele iria estar vivo na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou assim, ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão Paulo desceu à sepultura, mas ele desceu à sepultura com o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo, com o seu passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. Da mesma forma, se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós iremos descer à sepultura com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo e o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Lembra, toda vez que você querer pronunciar essa palavra, essa incerteza, essa dúvida, você vai lembrar que dúvida presta atenção, como o negócio é sério. Na vida espiritual, na vida conjugal, que a dúvida na salvação, que a dúvida no namoro, que a dúvida do noivado, que a dúvida de um casamento, isso aí provém de Satanás. Lembra, todos aqueles que lutam pelo seu namoro, que lutam pelo seu noivado, que lutam pelo seu casamento, todos eles não foram seduzidos por Satanás. Todos aqueles que não têm dúvida da sua salvação, que têm certeza da sua salvação, não foram seduzidos por Satanás e não andaram abraçados com Satanás. E o que é, Edinaldo, andar abraçado com Satanás? Vivendo, pecando todo dia e toda hora. Andando, pecando todo dia e toda hora. Naquele grande dia, possivelmente nós nunca vamos nos ver, a você que parou aqui para me ouvir.
quando nós nos encontrarmos no primeiro céu, que nós nos abraçar, você vai dizer assim, Edinaldo, eu vi o Espírito Santo te usando, eu vi Deus te usando. E naquela pegada que eu estava, de ter dúvida do meu bem mais precioso, se eu continuo naquela pegada, e dizendo, saindo dos meus lábios, afirmando, porque você está testificando que você não está andando com Cristo. Você está testificando que você está andando abraçado com o diabão. Porque está saindo dos teus lábios. Eu peco todo dia, eu peco toda hora. E aí, como é que você vai ficar? Lembra? Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Porque você mesmo está se condenando. Lembra? Tito, capítulo 3, verso 11. Sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Grava bem, Tito, capítulo 3, verso 11. Sabei, pois, que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Sabe por quê? Porque está proferindo dos seus lábios. Lembra? Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. E aí? Será que ainda vai sair dos teus lábios ainda? Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu vivo pecando todo dia e toda hora. Por isso que o nosso Pai fala para nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E é para devorar mesmo, para destruir mesmo. Sabe por quê? Porque ele está catando tudo. E quem nos acusa diante do nosso Pai, dia e noite? Quem? Lembra? Foi falado no vídeo anterior aí. Porque já estou vendo pastores falando por aí afora. Não, o diabo hoje não acusa nós mais não diante de Deus, não, porque ele foi expulso. Não sei o quê, isso, aquilo, outro. Ah, mas em Apocalipse, me diz uma coisa. Quando ele foi acusar o nosso pai Jó, ele já tinha sido expulso lá de cima. Ele já tinha sido expulso. Aí, Edinaldo, mais Apocalipse, mais na frente vai dizer, ei, bicho, pega texto, contexto, para não ficar fora de contexto, porque senão você vai arrumar um grande pretexto e aí você vai cair em um grande precipício, porque não precisa nem ele subir lá em cima para nos acusar. Não precisa, não precisa. E outra, até Cristo voltar, ele se transforma em anjo de luz. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.